Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o Papo Certo. Comigo, Amanda de Oliveira e João Custódio. E hoje é o Dia Nacional da Escola e também o Dia do Consumidor. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa é ao vivo, de segunda a sexta, às 8 da noite, logo após o Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. E hoje, quarta-feira, vamos falar sobre empreendedorismo. E o tema é planejamento financeiro e investimentos. Mas por que planejar antes de investir? Nosso convidado de hoje é o empresário Marcos Miller. Boa noite, Marcos. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite, Amanda. Boa noite, João. Muito obrigado aqui. Satisfação estar aqui no programa de vocês. Seja muito bem-vindo, então, Marcos. Obrigado. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp. 51 3029 8080 e vamos ler e nosso convidado responder aqui no programa. Um intervalinho de 30 segundos e já estamos voltando. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados. A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas e aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo. Aproveita e participa através do nosso WhatsApp enviando a tua mensagem. E não se esqueçam que também estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook e através desses canais tu pode aproveitar e compartilhar o nosso programa. Bom, nossa primeira pergunta da noite, então, para o Marcos. O que é planejamento financeiro, Marcos? Perfeito. É uma pergunta bem pertinente. Planejamento financeiro, ele é um processo de pensamento onde você coloca objetivos que você tem dentro de um orçamento que geralmente é limitado, né? Então, a gente tem recursos que são escassos e a gente precisa criar condições financeiras para que a gente possa atingir nossos objetivos, né? Lembrando que a gente só trabalha, a gente cria dinheiro, a gente faz renda, a gente tem salário porque a gente precisa trocar para os objetivos que a gente quer, comprar coisas que a gente precisa. Tudo isso precisa estar dentro de um planejamento para que a gente consiga ter processos que nos levem até a conquista dos nossos objetivos. Quando a gente não tem esse planejamento, a gente acaba, às vezes, gastando mais do que tem, né, e não atingindo os objetivos ou a falta deles, né? Ou pior ainda, né? A gente pode até estar com um superávit financeiro, né? Está sobrando mais dinheiro no seu orçamento, mas essa sobra não está alinhada com aquilo que você quer. Ou pior ainda, né? Se você pode ter um problema em cima de um problema, né? Você pode ter gastos que não condizem com quem você é de verdade, né? Você pode ter gastos que não estão te dando o verdadeiro benefício de vida, de qualidade de vida, etc. e tal. Então, a falta de planejamento é como explorar um mapa sem a bússola, né? Ou como tentar chegar em algum lugar sem o próprio mapa, né? Realmente. E, Marcos, qual é a importância, então, de fazer o planejamento financeiro? A importância é justamente para a gente poder traçar um caminho, né, para chegar lá onde a gente quer. Acho que o exemplo do mapa ilustra bastante, fica bem cristalino, né?
Não adianta eu querer chegar... hoje está todo mundo acostumado com GPS, mas eu era da época que a gente pegava a Listel, né, para chegar em algum lugar. Se você não tivesse um planejamento de quais ruas você ia seguir, se não tivesse um mapa para você saber que você tem que dobrar à direita, depois à esquerda para chegar lá no seu objetivo, você não tinha como chegar. É sorte. Aí, imagina, eu vou tentar chegar na rua de um amigo meu, vai ter um churrasco lá, mas eu vou tentar chegar na sorte. Você não vai conseguir. Então, o planejamento ele vai te ajudar a seguir essa trilha, né, a ter esse caminho até os objetivos de vida, os objetivos financeiros. E tudo é financeiro, né, porque a gente trabalha para ganhar dinheiro, para trocar o dinheiro por outras coisas. Né? Eu não sou desse tempo da Listel, ainda é do meu tempo. Hein? Ai, João. A gente não vai ficar comentando a idade aqui do programa, mas o João é assim do tempo da Listel. Não é, eu só conheci por museu depois. Imagino que sim. Marcos, então o que são investimentos? Nosso pessoal de casa aí. Perfeito. Então, se a pessoa tem um planejamento, esse planejamento planejamento financeiro no caso, ele está atrelado literalmente à sua renda, né, de receitas e despesas. O que você vai fazer com essa renda extra que você guardou são os investimentos, né? Então, o investimento ele é uma ferramenta para você poder fazer dinheiro gerar mais dinheiro, né? Investimento é tudo aquilo que a gente reserva de valor, compra, na verdade, ativos financeiros que dão mais dinheiro no longo prazo, né? Eles têm capacidade de se autoalimentar. Isso são basicamente investimentos. Marcos, e que tipo de não investimento? Muitas pessoas, às vezes, acabam fazendo investimentos, Sim. mas não são investimentos. Pode dar alguns exemplos para nós? Claro. Como eu falei, investimentos é tudo aquilo que tem capacidade de se gerar, né? Capital é aquilo que pode gerar mais capital, né? Então, ele é acumulativo, né? Tudo que não é investimento é tudo que não entra nessa categoria, né? Então, a gente até estava comentando ali atrás, né? Eu comprei um carro e vendi mais caro porque a FIP subiu. Tudo bem, é um produto que você comprou e por acaso ele se valorizou. Mas um carro ele não tem a capacidade de gerar mais renda, mais receita para você. Ele tem, na verdade, custo. Então, ele acaba sendo um passivo e não um ativo, não um investimento. Mas eu comprei um caminhão porque eu faço transportes e isso me gera renda. Talvez a empresa que você montou para fazer transporte seja o seu investimento, seja o seu ativo. O caminhão é a ferramenta, é um custo também. Né? Então, esses são exemplos clássicos. Né? A pessoa acha que comprar um carro, comprar um celular, mas eu faço vídeos no YouTube. Na verdade, o seu canal é o seu investimento. O celular é uma ferramenta, você pode ter várias ferramentas que vão te ajudar a criar mais renda com o seu negócio, né? Com o seu investimento. Mas falando um pouquinho mais sobre os investimentos mais comuns, eu quero te fazer uma pergunta particular. Claro. Lá do tempo do museu, quando eu tinha mais ou menos uns 18 anos, eu investia em dólares. Hoje já não vale mais a pena, ou sim? Dólares? Sim. É um ponto de discussão bem forte, né? O dólar é uma moeda super forte, né? Os Estados Unidos é um país extremamente poderoso do ponto de vista econômico. Então, o investimento em dólar, se você pegar muito tempo atrás, o real ele estava bem valorizado, desculpa, em relação ao dólar e acabou desvalorizando bastante. Tem várias questões aqui nessa sua pergunta, né? Você tem que traçar uma questão de perfil para ver se investimento em dólar encaixa no seu perfil, porque o dólar ele tem uma volatilidade, ele hora vai estar 5, hora vai estar 4, hora vai estar 6, hora vai estar 3. Você tem que aguentar essa volatilidade, né? Mas tem pontos positivos e negativos. Literalmente é uma questão de planejar os seus investimentos, colocar os seus objetivos para ver se o dólar, como ferramenta de investimento, vai te ajudar a chegar num objetivo ou não. Né? É difícil ter uma bala de prata para dizer isso aqui é bom, isso aqui não é. Depende muito do perfil de cada um, né? Do planejamento de cada um. Né? Eu vou dizer assim, por exemplo, o meu planejamento é para daqui a 6 meses. Acho que dólar não é um bom investimento para esse horizonte, por exemplo. Mas o meu planejamento é para daqui a 30 anos. Talvez seja bom. Né? Estados Unidos é uma economia forte, vai sempre ter pujança e em relação ao Brasil muito mais. Né? Então, é uma tendência que o dólar valorize.
Mas existe um percurso nesse meio tempo. Marcos, e quais são os tipos de investimento mais comuns? Olha, os investimentos mais comuns, de longe, infelizmente, é a poupança, né? Dizem que não é investimento, mas só que é um investimento pobre, né? É um investimento ruim, rende pouco. Ele é um investimento fraco, né? Tem uma pesquisa, inclusive, da Ambima, de 2022, que mostra que mais ou menos 60% dos brasileiros sequer investem. Né? Dos que investem, 21 ou 28, agora não lembro exatamente o número, é poupança. E aí depois a gente tem títulos públicos que vêm ganhando força, ainda bem, porque são produtos bons. E ali algumas rendas fixas bancárias também compõem, basicamente vai compor, se eu não me engano, metade do portfólio da maioria das pessoas, esses 3 produtos. E como escolher, então, o melhor tipo de investimento, já que já nos trouxe alguns exemplos? Perfeito. Eu acho que o melhor investimento ele vai depender de cada pessoa, né? Tem uma técnica que a gente aplica bastante, que é o investimento orientado ao objetivo. É uma técnica de construção de carteira de investimento que literalmente muda um pouco o conceito de risco que a gente utiliza no mercado. Todo mundo fala que risco é volatilidade, ou seja, que é aquela subida e descida das ações, né? No investimento orientado ao objetivo, a gente considera que o risco é o não atingimento de um objetivo seu de vida. Então, isso traz vários desdobramentos interessantes. Você criando esses objetivos e setando aquilo que você quer e faz bem para a sua vida, a gente pode montar uma carteira com investimentos que são alinhados àquilo que você busca. Né? Aquele mais conservador, aquele mais arrojado. Isso. E tem categorias, né? Tem o perfil de investidor da pessoa arrojada, mas ela tem um objetivo que é conservador, né? Mesmo uma pessoa arrojada não pode colocar toda a aposentadoria dela em dólar, ou em criptomoeda, ou enfim, algum investimento, ou ações, algum investimento arriscado. E depende também do prazo que ela vai estar correndo, né? Tem investimentos que são para longo prazo, ações são para longo prazo, né? Tem investimentos que são para prazos menores. Então, vai tudo depender de como você monta e como você constrói a sua carteira. E falando um pouquinho sobre diversificação de investimentos, né? Perfeito. O pessoal deve botar todos os ovos na mesma cesta? Então, diversificação é um tema legal, tá? A diversificação, ela é uma técnica matemática, foi cunhada, basicamente ganhou força em 1950, mais ou menos, com um economista chamado Harry Markowitz, que foi prêmio Nobel vários anos depois por causa dessa teoria dele. Ele advoga que quando você tem vários ativos que não são relacionados, né, que eles são, por exemplo, quando um sobe o outro cai, você misturar eles, mesmo que eles tenham bastante risco, você diminui o seu risco, porque a hora que um vai subir, por exemplo, o outro vai cair. Então, eles vão se equilibrar dentro de uma carteira. A teoria do risco é essa, a teoria da diversificação é essa. Então, é dali que sai a questão da diversificação para a gente poder não ter todos os ovos numa cesta só, né? E ter investimentos que se comportam diferente de acordo com o que acontece no mercado, né? Então, você pode correr o risco, por exemplo, de um setor, sei lá, de mineração se deu mal, mas você também tem outros setores na sua carteira, você acaba diversificando o risco com pesos diferentes, ações diferentes, por exemplo. E mudando um pouquinho de assunto dentro do nosso assunto, claro, que são os juros compostos, então, Marcos? Então, perfeito. Então, os juros compostos, eles são uma fórmula, é um mecanismo que nós, como sociedade, criamos para remunerar aquelas pessoas que emprestam dinheiro, né? Então, toda vez que eu empresto dinheiro, né, isso é uma questão até do que é os juros, né? Toda vez que eu empresto dinheiro, eu estou abrindo mão do meu consumo de hoje para emprestar esse dinheiro. E ao abrir mão desse consumo, eu espero um rendimento extra para que eu possa consumir mais lá na frente, né? Então, quando eu empresto dinheiro, eu cobro juros porque eu estou abrindo mão do meu consumo agora. Enquanto a partir da pessoa que pegou o dinheiro emprestado, ela está adiantando o consumo. Então, ela tem que pagar uma taxa por isso.
O juros composto é uma forma de calcular onde essa taxa, né, onde essa remuneração por abrir mão do consumo, ela se compõe sobre ela mesma. É juros sobre juros. Ela juros sobre juros. Enquanto que o juros simples, por exemplo, ele não compõe sobre ele mesmo, ele compõe só sobre o principal, né? Mas os juros é basicamente isso, né? Por isso que existe os juros, por isso que a gente cobra os juros, né? E o juros composto ele tem um poder de se alavancar cada vez mais. E qual a importância, então, dos juros compostos para o investimento? Então, os juros compostos, ele faz com que o tempo jogue ao seu favor, né? A partir do momento que você investiu e começou a receber juros compostos, você está basicamente criando um mecanismo que se auto-remunera em cima dele mesmo e ele cresce e se remunera em cima dele mesmo de novo sobre um montante maior e no próximo mês ele se remunera de novo em cima dele mesmo. Então, os juros compostos ele faz com que o tempo jogue ao seu favor. Então, até faço uma indicação, e quem está pensando em investir, quem está pensando, eu vou guardar um pouco mais para começar com mais dinheiro, faça o contrário, começa antes com menos, que o tempo já começa a jogar a seu favor. E que para quem empresta, o juro composto joga a seu favor como investimento, mas quem pega esse dinheiro a juros também joga contra, porque essa dívida vai aumentando. Para né? quem não se planeja e precisa adiantar muito consumo, a qualquer preço, essa pessoa vai ter que pagar por isso. Ele pode ser comparado a um juros de cartão de crédito, Marcos? Sim, o juros de cartão de crédito ele é o composto e ele é bem alto, inclusive, né? É um dos maiores do mundo. Realmente. E agora falando um pouquinho, explica para a gente o que é a liquidez, então, de um investimento. Perfeito, legal. Então, todo o investimento ele é um tripé, né? Ele tem 3 pontos pilares principais. A liquidez, o rendimento e o risco, né? Você tem que mexer num deles, mas você não pode ter todos, né? Você não pode ter retorno no máximo, risco no mínimo e alta liquidez, né? A liquidez é o poder que você tem de reaver aquele dinheiro caso você precise, né? Então, por exemplo, uma poupança é um investimento extremamente líquido. Ele tem liquidez durante o expediente bancário todos os dias, né? Então, você colocou na poupança hoje, você pode sacar amanhã, né? É altamente líquido. Existem vários investimentos que são altamente líquidos, né? E existem investimentos que não são líquidos, né? Então, uma ação, ela tem uma liquidez de 2 dias, né? Você compra uma ação, se você quiser vender ela, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Mas aí você depende da oscilação da ação, né? Ela é, de certa forma, líquida, mas não quer dizer que você vai ter um retorno com isso, né? E qual a importância da liquidez, Marcos? A liquidez é bastante importante quando você monta um planejamento, porque muitos objetivos, como, por exemplo, uma reserva de emergência é um objetivo, eles precisam ser líquidos, porque a emergência não avisa que vai vir, né? Esse é um exemplo. A liquidez é bastante importante na hora de compor uma carteira de investimentos eficiente. Que tem investimentos que tem que ficar 2 anos o dinheiro parado lá, né? Tem investimentos que vão ficar 2 anos, tem de 5, tem de 10, tem até mais, tem de 15, né? Então, vai depender muito de como você pode compor essa carteira. Quanto mais liquidez, menor é o rendimento, né? Porque pensa que a pessoa que está te oferecendo esse investimento, ela não tem a garantia de que ela pode usar esse dinheiro para outras coisas, né? Então, ela te remunera um pouco menos por isso. 20h19, nós vamos fazer um intervalinho de 30 segundos e já estamos voltando com o Papo Certo. Fiquem aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário pelo nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80.
Bom, Marcos, então a primeira pergunta do segundo bloco, então, o que é o perfil do investidor? Perfeito. O que define um tipo de investidor? Então, eu falei um pouquinho antes disso, né? Falei um pouco de perfil. O perfil é uma técnica bem importante. Eu divido em dois, tá? Existe o perfil que todo mundo vai ver quando for fazer investimentos, que é o perfil que a CVM lá pede, que está dentro do sistema lá, que ele vai basicamente dividir os investidores em 3 nichos, né? O conservador, o moderado e o arrojado. Basicamente, isso vai orientar a pessoa que atende aquele cliente como é que ela pode distribuir, né, ou ofertar os produtos de investimento que existem, né? Mais conservadores, arrojados ou moderados, né? Eu também utilizo um outro tipo de perfil que é um pouco mais denso, que a gente chama de DNA financeiro. A gente tem, aí são 8 perfis, a gente tem uma assertividade um pouco maior, também um questionário um pouco maior, a gente consegue entender um pouco mais dos anseios do cliente, né, de como é que ele se sente perante uma crise, perante uma euforia. Então, a gente consegue entender um pouco melhor para montar uma carteira cada vez mais eficiente para ele. Então, é nisso que eu quero te pedir agora para te falar o porquê que é tão importante conhecer o perfil do investidor. Perfeito. O perfil ele vai te ajudar, ele vai ajudar a você ficar alinhado com aquilo que você comprou, né? Comprou, eu digo, comprou produtos financeiros, né? Comprou investimentos, fez investimentos. Né? Não adianta você querer forçar, por exemplo, um cliente que é conservador, a gente estava até falando disso antes também, né, João? Se querer forçar e colocar daqui a pouco uma carteira de ações um pouco mais pesada para ele, que talvez possa realmente ser benéfico daqui a 20 anos, né? Como os analistas gostam bastante, a gente tem bastante estatística que mostra que uma carteira de ações é benéfica, mas não adianta se daqui a pouco o cliente passa 2 meses, viu que aquilo baixou e ele não consegue dormir, né? Ele não consegue se dar bem ou acaba vendendo aquilo antes do planejado, antes do prazo, porque aquilo está fazendo mal para ele, né? Então, o perfil ele ajuda você a ficar alinhado com aquilo que você investiu, né? Ele ajuda também a tu ter mais retorno, né? Se você respeita o perfil, você também começa a escapar de algumas heurísticas, de alguns vieses negativos que a gente tem, psicologicamente todo mundo tem, né? A gente cai em algumas armadilhas comportamentais que se você tentar respeitar ao máximo o perfil, você consegue desviar de alguma coisa. É uma forma de tentar racionalizar o máximo possível, né, o processo de investir. E não tem perfil errado? Tu podes fazer errado o seu perfil, né? Ou alguém pode avaliar errado o seu perfil. Não existe... mas o perfil arrojado é melhor que o conservador? Não. O perfil é de pessoa, né? A gente não tem como avaliar, porque é algo muito subjetivo, né? Claro que o perfil arrojado, se ele for usado com bastante, racionalidade, ele pode vir a dar mais retornos no longo prazo do que um perfil conservador. Mas também não é uma certeza nem uma garantia, né? Bom, já falando um pouquinho já vamos falar de um produto, então, que talvez pode estar mais associado a um perfil que é a renda fixa, né? Então, o que é a renda fixa? Legal. Se me permite, eu vou falar um pouquinho mais, esse papo é legal. A gente tem 2 tipos de investimento básico, né? A renda variável e a renda fixa, tá? A renda fixa eu gosto de dividir como sendo um empréstimo. Então, basicamente, tem 2 tipos de investimento que você pode fazer. Ou você empresta dinheiro para alguém e recebe juros em troca disso, ou você investe em algum negócio e participa dos lucros deste negócio, né? A renda fixa é essa primeira parte. Você está emprestando dinheiro para alguém, para esse alguém te devolver com juros, né? Quando você faz poupança, você está emprestando dinheiro para o banco. O banco pega esse seu dinheiro, empresta para outras pessoas, ganha rendimentos com esse dinheiro e com esses rendimentos que ele ganha, ele paga o empréstimo que você fez para ele. CDB é a mesma coisa. CDB é a mesma coisa, LCI é a mesma coisa, LCA é a mesma coisa, né? Essa diferença de juros, literalmente, é o lucro que os bancos têm por fazer essa intermediação. E aí, só um parênteses que é curioso, o spread bancário no Brasil, ele, se eu não estou errado, aí no último dado, né, numa atualização, mas a última vez que eu vi, ele era o 2º maior do mundo, perdendo só para Madagascar.
Então é uma margem bem boa que os bancos brasileiros têm aqui. Né? O banco no Brasil tem uma margem bem interessante. Chegamos agora ao momento de fazer a interação com a nossa audiência, que enviaram perguntas ou comentários. Então, o final 8660 escreveu: boa noite, eu tenho uma ação contra a PDG Realty do Brasil. Querem me pagar em ações. Porém, como estavam em recuperação judicial, as ações caíram drasticamente de R$ 5,00 para 19 centavos. É um bom negócio pegar essas ações? Depende. Tem dois pontos aqui sobre esse caso, né? Caso interessante e complicado. Eu não acompanho a PDG, exatamente. Tem que, primeira coisa, ver se eles não fizeram um aumento de ações, né? Porque muitas vezes a empresa ela tem uma ação e ela divide essa ação em 5. E aí essa ação que era R$ 5,00 passa a ser R$1,00 cada uma. Que no final o financeiro é o mesmo. Tem que ver se não aconteceu isso no caminho também. Tá? Eu sei que a PDG caiu, né? Desvalorizou bastante, mas tem que ver também se isso não aconteceu no meio do caminho. Tem que ver o financeiro total. Mas é complicado saber dizer assim numa pergunta, faz isso ou aquilo, porque vai depender muito do perfil que você tem, se você aguenta ficar com ações, se você acredita numa empresa que está em recuperação judicial, né? Então tem porém, essa questão da recuperação judicial que é complicada, né? Eu, particularmente, prefiro me afastar de empresas que, historicamente, não fizeram boas gestões. Né? É como acreditar numa namorada que traiu você, que ela não vai trair de novo. Né? Você pode acreditar ou não. A escolha é sua. É critério de cada um, né? Bom, Marcos, já uma perguntinha já mais da semana aqui, né? O que é a SVB? O pessoal está escutando no noticiário, né? SVB é a sigla para o Silicon Valley Bank, né? Silicon Valley Bank era um dos 20 maiores bancos comerciais dos Estados Unidos, quebrou nessa semana, né? O que aconteceu, né? O SVB ele era famoso por financiar startups e muitas startups começaram, por motivos macroeconômicos, começaram a sacar dinheiro do banco para poder pagar suas contas, né? O capital de investimento de alto risco ele deu uma secada, o juro subiu, né? Então as startups começaram a ter que sacar os depósitos que elas tinham no banco para poder pagar suas contas. Quando isso começou a acontecer, todas as reservas do banco SVB eles estavam em títulos públicos do governo americano. Como o governo subiu os juros muito rápido, os títulos que eles tinham eram antigos e desvalorizaram. Dá para fazer um link assim, né? Se eu tenho um título hoje que me promete 10% ao ano e amanhã os títulos novos no mercado prometem 15% ao ano, o meu título basicamente ele ficou pior. Então ele vale menos no mercado, né? E aí o banco teve que fazer vendas desse produto, desse investimento, para poder sacar e começou a tomar prejuízo. Então, Marcos, muito obrigada pela tua presença aqui no programa. As demais perguntas enviadas e não respondidas serão logo após o término, então. Obrigado pela participação aqui, obrigado pelo convite. Agradeço bastante aí pela oportunidade. Tem muito mais assunto para outros programas que a gente está falando, né, Marcos? Né? O Marcos é nosso colunista, vai estar participando todos os meses aqui do programa. Venho agradecer e lembrar você que nos assistiu que o programa é reprisado às 7h30 da manhã de amanhã. Vamos nos despedindo. Amanhã às 20 horas estamos de volta. Estará conosco a neurocientista Marlene Miller e falaremos sobre neurociência da dor. E você é nosso convidado. Esperamos vocês e até lá.